meus amores. Hoje, dia 27 de março, sexta-feira, em português, nós vamos fazer a correção da atividade que eu solicitei para vocês ontem, tá? Então, vamos lá. A primeira questão pede para você observar o texto, formas, localização das imagens, disposição do texto escrito. Você imagina do que esse texto vai tratar? Então, ele faz esse questionamento. Na segunda questão, diz o seguinte: após observar o texto sem lê-lo atentamente, é possível dizer qual é o assunto do infográfico? É possível dizer, a gente estudou os continentes, um deles foi o continente africano, né? Então você vai dizer que o infográfico está relacionado ao continente africano, tá bom? A terceira questão, qual é a imagem que mais chama a atenção e por quê? Você pode dizer que a imagem que mais chamou a atenção é a do mapa do continente africano. E você pode também comentar que esse mapa se destaca pelo colorido dos países, tá? Na quarta, qual parte do texto você leu primeiro? Essa é uma resposta pessoal. Você vai colocar aqui aquela que mais chamou a atenção e vai mencioná-la, tá bom? Na quinta questão, que relação você percebe entre os textos e as imagens? Explique. Eu espero que vocês percebam que os escritos que estão sobre as etiquetas, as quais estão penduradas em elementos mencionados no texto, como se compusessem um mural, tá? Na sexta questão, leia o trecho do infográfico. A tia não vai fazer a leitura do trecho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, vocês façam essa leitura. Na letra A diz o seguinte: esse texto se destaca dos demais no infográfico? Explique sua resposta. Sim, né? Pois o texto que acompanha o título do infográfico é África. Na letra B, nesse texto, qual informação destaca esse continente dos demais continentes? Copia. Você vai colocar que a recente descoberta de fósseis na África indica que os humanos surgiram nesse continente há milhões de anos. Na sétima questão, os demais textos são escritos sobre etiquetas. Cada um deles corresponde a um assunto. Identifique os assuntos. Então, os assuntos são culinária, agricultura, música, vida selvagem, indústria, paisagem e turismo. Na oitava questão, diz o seguinte: leia estes dois textos, tá? Você vai ler os dois textos, que é sobre culinária e agricultura. Na letra A, faz a seguinte pergunta: em qual texto fica mais evidente como é a alimentação dos africanos? No texto culinária, então você vai marcar um X na culinária. Na letra B, de acordo com o item agricultura, que fator é determinante para a escolha do que cultivar? O fator determinante é o clima. Na letra C, que informação se repete nesses dois textos? Então, você vai dizer que é o cultivo doméstico de alimentos para vender em feiras. Na nona questão, leia este outro trecho. Aí nós temos um trechozinho, Nós temos outro trecho e você vai responder. Por que é importante conhecer dados sobre a indústria do continente? Você vai dizer que esses dados, os dados da indústria, eles revelam as principais riquezas do continente. Na décima, compare estes dois textos, vida selvagem e turismo. Na letra A, faz a seguinte pergunta: qual é a relação entre a vida selvagem e o turismo? Você vai dizer que a vida selvagem atrai muitos turistas, os quais embarcam em safaris. Na letra B, além da vida selvagem, qual é o outro ponto importante do turismo? As pirâmides do Egito. Tá bom? A resposta é essa. Na 11ª, leia estes outros textos, paisagem e música. E ele faz a seguinte pergunta: para você, qual desses dois textos gerou mais interesse? Por quê? Compare sua resposta com a dos colegas. Você vai, como a gente não está podendo ter esse contato, né? Você vai comparar sua resposta com a resposta dos seus pais que estão acompanhando vocês nas tarefinhas, tá bom? E é uma resposta pessoal, tá bom? Na 12ª, em sua opinião, as informações do infográfico atraem quem quer conhecer o continente? Justifique sua resposta. Essa também é uma resposta pessoal, tá? Caprichem na resposta de vocês. E na 13ª,
A leitura do infográfico é suficiente para conhecer de maneira geral a cultura do povo africano? Por quê? Então, a gente sabe que o infográfico ele abrange áreas diversificadas, por exemplo, culinária, turismo, paisagem, e ajuda a ter uma ideia geral a respeito do continente. Então, a avaliação se essas informações são ou não suficientes é pessoal, então você vai dizer, tá? É pessoal. E a gente, então chegou a nossa hora de fazer o nosso infográfico, tá? Então eu quero que vocês façam a atividade da página 55 ainda, né? Da primeira até a terceira questão. Você vai fazer sua produçãozinha aí, tá? Do infográfico. A primeira questão, ela pede para você fazer... você conversar com seus colegas e com o professor. Como a gente não tá podendo ter esse contato direto, tá? Vocês vão fazer essa conversa com os pais de vocês, tá bom? E vai pesquisar sobre os animais que aparecem nas fotos ao lado, tá? E depois você vai criar o infográfico de vocês com as informações sobre habitat, hábitos alimentares, características físicas, tá bom? E a terceira diz assim, os trabalhos devem ficar expostos em sala de aula. Vocês podem mandar esse retorno para mim com uma foto, com o infográfico de vocês, ou podem gravar um vídeo pequeno explicando sobre. Podem guardar as produções de vocês, tá? Que a gente vai expor na sala quando a gente voltar. Beijo! Espero que vocês caprichem muito.